corte rápido. Faca. Tramontina. Isso é muito importante, esse quarto parágrafo, hein? Presta atenção. Assinalo que o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Então, o quarto parágrafo diz claramente que este relatório não vai tratar, nunca pretendeu tratar de crimes eleitorais. Quinto parágrafo. Do trabalho realizado, destaco 2 pontos. Aqui é o ministro da Defesa destacando 2 pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas código binário pode levar relevante risco à segurança do processo. E aí eu faço uma pausa para explicar para quem não é da área do que ele está falando. O código-fonte é quando o programador escreve o programa numa linguagem parecida com a linguagem que a gente usa. Então, código-fonte é uma linguagem que o programador escreve, usa para escrever o programa, e outros programadores leem e entendem o que está escrito aí. É quase como se fosse uma linguagem humana. Depois, esse código-fonte, você usa um software chamado compilador e transforma esse código-fonte, né, que é como se fosse um texto. O compilador transforma isso no chamado código binário. Código binário nada mais é do que uma sequência de zeros e uns. É a linguagem que o computador entende. Então, o que o ministro está dizendo aqui é que durante a compilação, durante o processo de transformação do código-fonte no código binário, foi observada a ocorrência de um acesso à rede que pode configurar relevante risco à segurança do processo. Esse é o primeiro ponto que ele observa. E aí tem o segundo ponto. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Essa frase é um pouco rebuscada, então vou repetir para vocês. Não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Esse é o quinto parágrafo. O ministro da Defesa levanta 2 pontos, destaca 2 pontos do relatório. Vamos para o parágrafo 6. Em consequência, solicito à Corte Eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares no sentido de, e aí ele dá 2 sugestões: realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos, e 2, promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Então, o ministro da Defesa dá 2 sugestões que foram feitas pelos técnicos militares. E aí, no parágrafo 7, ele diz: para isso, apresento como sugestão a criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Esse é o parágrafo 7º. 8º parágrafo. Em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil, solicito ainda a essa Corte Superior considerar a urgência na apreciação da presente proposição. E aí, o ministro encerra o ofício. Por fim, reafirmo o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Atenciosamente, Ministro de Estado da Defesa.
esse é o ofício. Tá? O que a gente pode dizer lendo este ofício? Eu não vou interpretar o que está escrito de acordo com a minha vontade. Eu vou me ater ao que acabei de ler aqui. Então, esse ofício e o relatório não afirma que houve problemas no processo de votação. Ele não afirma isso. O que ele diz é que nas condições em que foi feita a análise e tendo em vista o que foi encontrado, não se pode garantir que não houve problemas. Vocês estão pensando, poxa, mas que forma convoluta de fazer uma afirmação. Mas é isso mesmo o que o ofício diz. Tá? Então, não adianta a gente interpretar de uma forma diferente. Se o ministro quisesse dizer de uma forma diferente, com certeza ele teria dito. Se ele optou por apresentar o problema dessa forma, é dessa forma que o problema... né? Se ele optou por apresentar o relatório dessa forma, é dessa forma que a gente tem que entender. Foi essa a forma que a questão foi apresentada. E mais ainda, eu volto àquele ponto, porque isso é muito importante para que a gente entenda a natureza desse relatório. Ele diz explicitamente: o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. O relatório não trata disso. Tá? Isso aí está dito logo no ofício do ministro da Defesa.